Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, jovens? É o seguinte, dando continuidade à nossa disciplina, né, de história, ao nosso conteúdo lá de Reforma Protestante. Agora eu vou falar para você sobre alguns reformadores e depois o que a Igreja Católica fez em relação a isso. Presta bastante atenção. Jovens, o Martinho Lutero, igual eu tinha parado na aula anterior, o Martinho Lutero ele era um monge que ele trabalhava dentro da Igreja Católica, né? Ele era monge porque ele ficava dentro da igreja, estudando e tal. E aí ele percebeu que algumas coisas estavam equivocadas, igual nós conversamos na aula anterior. Dessas coisas que estavam equivocadas, ele queria que a Igreja Católica ela tivesse uma reforma, que as coisas mudassem, se transformassem dentro da igreja. Então, ele tenta fazer essa reforma e tudo, que a igreja mudasse. A igreja não acata essas ideias. Então, ele fazia parte de uma igreja que ficava em Wittenberg. E lá em Wittenberg, na porta da igreja, ele fixou 95 teses. O que são teses, professor? Teses são teorias, ideias que você consegue comprovar, né? Então, quando você vai fazer um doutorado, lá tem uma tese, que é uma ideia que você defende, né? Então, eram 95 ideias, 95 teses que criticavam vários pontos da doutrina católica. Obviamente, isso a igreja não concordou, não ficou legal. A igreja falou assim, não, isso aí não tá massa não, meu fera. Não concordou com ele e a decisão que a Igreja Católica tomou em relação a Martinho Lutero foi excomungar o Martinho Lutero da Igreja Católica, né? O que significa excomungar? Expulsar ele da igreja. Falar, ó, você está fora da igreja, você não faz parte mais da igreja, você não é monge, você não pode ser nem católico mais, você não faz parte mais da organização católica. E aí, quem fez isso foi um papa chamado Leão X. O Leão X, em 1521, ele retirou ele, né? Ele excomungou ele da Igreja Católica. E aí, o Martinho Lutero, ele fugiu, né? Ele foi embora e ele se refugiou em um palácio, né? E aí, nesse palácio que ele se refugiou lá ele escreveu a Bíblia, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Igual eu falei para você na aula anterior, a Bíblia não havia Bíblia em alemão, na língua original. A Bíblia que existia nesse momento era uma Bíblia sempre no idioma do latim. Então, o padre ele trazia a missa no latim, e quem não falava latim, quem não entendia latim, ficava meio sem entender a missa, e Bíblia também não tinha condições de ler, porque a pessoa não lia no idioma latim. Então, Martinho Lutero ele foi lá e traduziu a Bíblia para o alemão. Depois que ele traduziu a Bíblia para o alemão, eles criaram uma religião, que essa religião era chamada de luteranismo, a igreja luterana. E aí, na igreja luterana, quais eram os princípios, os fundamentos? Primeiro, o livro sagrado era a Bíblia, que era a única fonte da fé. A salvação humana ela viria pela fé em Deus. Os sacramentos seriam somente a Eucaristia e o batismo. A Eucaristia é a ceia, é a comunhão. Lá na igreja católica é chamada de comunhão, na igreja evangélica é chamada de ceia. A pessoa vai lá e está em comunhão com a igreja, né? Com o corpo de Cristo. E aí foram os únicos sacramentos mantidos. O rito religioso, o que é isso? O culto. O culto ele seria mais simples, ele seria na língua nacional, na língua local. Então, se o culto fosse na Alemanha, ia ser em alemão, se fosse no Brasil, ia ser em português, se fosse na França, ia ser em francês, e assim por diante. E aonde que atuou a igreja luterana? Por onde ela mais influenciou? No norte da Alemanha, porque o próprio Martinho Lutero era alemão, na Dinamarca, na Noruega, na Suécia e na Finlândia. Nesses países da Europa foi onde mais teve apelo da igreja luterana. Mas não foi somente o Martinho Lutero que pensou a respeito da igreja católica. Quem também pensou a respeito da igreja católica, assim, das práticas da igreja católica, foi um cidadão chamado João Calvino. E o João Calvino, ele teve algumas ideias, né, contrárias à igreja católica, que também culminou em criar uma nova denominação religiosa, que é o calvinismo. Quais são os fundamentos da doutrina calvinista? O livro sagrado deles também continua sendo a Bíblia, igual é lá no luteranismo, igual também é na igreja católica. A salvação humana, ela seria pela fé em Deus, mas sobretudo pela predestinação. E o que é isso, predestinação? Predestinação é quando uma pessoa ela já nasce com aquele propósito. Então, por exemplo,
o João Calvino, ele dizia que as pessoas que seriam salvas, elas já nasceram salvas. As pessoas que vão para o céu, elas já nasceram já determinadas e predestinadas a ir para o céu. Esse é o conceito da predestinação que ele acreditava. E aí, quais são os sacramentos mantidos, né? Os sacramentos mantidos, o mesmo da igreja luterana lá. A Eucaristia, que é a comunhão, e o batismo. Só isso que era o rito obrigatório. Os ritos religiosos, também o culto seria em língua nacional, em língua local. E as áreas de influência dentro da igreja serão as áreas de aonde que a igreja luterana, a igreja calvinista chegou, onde que ela conseguiu mais atuar, foi na Suíça, nos Países Baixos, uma parte da França. Quem era calvinista na França era chamado de huguenote. Na Inglaterra, onde ficavam os puritanos, na Escócia, que depois eles foram chamados de presbiterianos, que era da doutrina calvinista. Então você pode observar que agora a Europa, ela não é predominantemente mais católica. Vários países da Europa agora são protestantes. E um dos países mais importantes do mundo nesse momento, uma das economias mais potentes, que era a Inglaterra, que tinha uma marinha excelente, até hoje a marinha da Inglaterra é muito boa. A Inglaterra também teve essa ideia, porque a Inglaterra também era um país católico, só que o rei da Inglaterra, o nome do cara é Henrique VIII. E o Henrique VIII, o que ele fez? Ele tinha uma esposa, essa esposa que ele tinha não lhe dava filhos homens, ele não conseguia filhos homens com essa esposa. Então, o que ele fez? Ele tentou cancelar o casamento dele com o Papa. E o Papa não quis cancelar esse casamento. Mas ele era casado com quem, professor? Ele é casado com a Catarina de Aragão. Casou com a Catarina de Aragão, não conseguiu ter um filho homem com ela, e ele queria anular o casamento com ela e casar depois com a Ana Bolena. O Papa falou assim, não é possível fazer, não existe divórcio dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica, nesse momento, ela não aceitava o divórcio. Falou, não, casamento é um só. Se você casou lá com a Catarina de Aragão, você vai ter que viver com ela até vocês, né? Até que a morte os separe. Não é isso que você falou na frente da igreja? E ele falou, não, eu quero separar porque eu vou casar com a Ana Bolena e a Ana Bolena vai conseguir me dar um filho homem. O Papa não autoriza. E a Igreja Católica era muito influente dentro da Inglaterra. O Henrique VIII, ele queria o poder da Inglaterra todo para ele. Ele era o rei, mas ele não era o representante religioso, ele não mandava na religião. Ele mandava na política, ele mandava no Estado. Então, o que ele faz? Olha a ideia que ele tem. Ele falou, pronto, vou unir o útil ao agradável. Então, para fortalecer o poder dele, inclusive até para pegar as terras que a igreja tinha lá dentro da Inglaterra, e a Igreja Católica tinha muitas terras dentro da Inglaterra, então o que ele fez? Ele pegou, foi no parlamento e declarou algo chamado Ato de Supremacia. O Ato de Supremacia dava todos os poderes agora para o Henrique VIII, ele cria a religião anglicana, então a Inglaterra ela deixa de ser católica e passa a ser anglicana, que é essa religião que o Henrique VIII criou, e ele se separa da Catarina de Aragão e casa com a Ana Bolena, né? Mas na verdade, ele não casou só com a Ana Bolena, né? Ele casou com a Ana Bolena e com mais outras moças. Ele teve, ao total da vida dele, ele teve 6 casamentos. 6 casamentos nessa busca desse filho homem dele, tá? Então agora na Inglaterra, ele é o rei da Inglaterra e também é o representante religioso. Ele é o chefe da igreja anglicana. Inclusive, até se você for ver igual quando a família real casa lá na Inglaterra, é transmitido para o mundo inteiro, aquele casamento da família real lá é um casamento anglicano, a igreja anglicana, que é a religião, foi por muito tempo a religião oficial da Inglaterra. E aí, quais são os fundamentos da igreja anglicana? O livro sagrado deles é a Bíblia, que é a única fonte de fé. A salvação humana vai ser pela fé, não é pela predestinação, somente igual os calvinistas. É uma salvação pela fé. Os sacramentos permanecem a Eucaristia e o batismo. O culto vai conservar a forma católica. Então, se você vê um culto anglicano, ele lembra muito uma missa católica. Parece demais. E o uso da língua sempre vai ser o inglês, que é a língua nacional da Inglaterra, né? Se fala o inglês britânico na Inglaterra. Então, as missas serão faladas, feitas em inglês. E qual que é a área de influência? Dentro da própria Inglaterra. Tá bom. Diante disso tudo, eu te digo uma coisa. A igreja ficou super satisfeita com essa situação? Claro que não. Claro que não.
como a igreja estava perdendo muito espaço, a igreja católica perdia muito espaço dentro da Inglaterra, então ela cria uma maneira, uma forma para parar o avanço da reforma protestante, que a reforma protestante não chegasse em mais estados. Para não chegar em mais estados, eles montam um movimento que é chamado de contra-reforma, que são as ações da igreja que são feitas para barrar, para parar com o avanço da reforma protestante, tá? E essas ideias da contra-reforma, uma das medidas que foram adotadas foi a criação da Companhia de Jesus. O que é a criação da Companhia de Jesus? Era a criação, a partir dos jesuítas, que é um pessoal da Igreja Católica, uma ordem católica, os jesuítas, e eles são muito bons na educação, né? Criar escolas, catequizar, ensinar o catolicismo também, eles são excelentes nisso. E aí cria a Companhia de Jesus, que era uma maneira de expansão, então agora eles vão buscar novas terras, inclusive quando eles chegam aqui na América também, né? E aí eles vão buscar novas terras e vão ensinar o catolicismo para novas pessoas. Mas o mais importante aqui dentro da Contra-Reforma foi o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, o que foi esse evento? Foi uma reunião entre os bispos e papas, eles reuniram-se na cidade italiana chamada Trento, por isso que o nome é Concílio de Trento, e aconteceu de 1545 até 1563. Então foi uma série de reuniões. O objetivo dessas reuniões era traçar um plano de reação. O que eles iam fazer em relação à igreja protestante que crescia muito. As mudanças também, depois do Concílio de Trento, foi em relação à prática da Igreja Católica. O que a Igreja Católica pode fazer, o que ela não pode fazer. E aí, dentro dessas mudanças, o que foi definido? Que a salvação humana ela vai depender da fé e das boas obras, que a fonte da fé vai ser a Bíblia e a tradição religiosa, a missa e a presença de Cristo. A Igreja ela reafirmou que o ato da Eucaristia ocorria a presença real de Jesus no pão e no vinho. Então, por isso que lá na Igreja Católica normalmente não se morde a hóstia, porque ali representa-se o corpo de Cristo, né? E aquele suco que se toma, ou o vinho, ele representa o sangue de Cristo. Isso vai permanecer como símbolo. E também eles criaram um tribunal do Santo Ofício, que é isso? A Inquisição, que ia punir e condenar todos aqueles que eram considerados hereges. E também eles criaram o Index. O Index foi uma lista de livros proibidos. Quem era católico de verdade, que nesse momento que seguiu o catolicismo, não poderia ler alguns determinados livros que estavam nessa lista chamada Index, porque eram livros que eram considerados livros proibidos, tá? Jovens, é o seguinte, príncipes, nós finalizamos aqui o nosso conteúdo, nós teremos aula online ainda, tá? Então, você assiste a nossa aula ao vivo amanhã, na quinta-feira, que eu passarei mais algumas dicas. E eu vou gravar um segundo vídeo hoje, que eu vou postar para vocês, curtinho, falando qual que é o conteúdo que vocês precisam estudar para a prova, tá bom? Felicidades para vocês, um beijo com álcool em gel. Qualquer dúvida pode mandar lá no fórum que eu respondo para vocês. Tchau, tchau.